Opa, tá vivo? Nossa, a interface travou tudo aqui, gente. Ela não tá lembrando mais como é que é aula remota, faz tempo. Olá, gente, olá, olá, olá. Beleza, peraí, estamos saindo aqui dos problemas técnicos. Eu tô assumindo que vocês estão me ouvindo. Por favor, se manifestem. Yeah, tá. Beleza, show de bola. Bom, então vamos começar, né? Tô vendo que uma parte pequena de vocês está aqui. É, Deixa eu ver se eu recupero aqui o meu mouse. Estou instável, estou estável. Caramba, gente do céu. Muitos problemas técnicos. Só um segundinho. Ah, o que é isso? Tá aparecendo muitas coisas aqui, gente. Só um segundo. Tá, deixa eu ver. Eu consigo. O menu de abas na barra de menu, certo? Barra de menu, visualizar. Só um segundinho, viu, gente? Vou pedir paciência de vocês que agora a coisa está um pouco bizarra. Beleza. Eu tô vendo aqui agora. Tá, certo. As coisas parecem estar estabilizando. Vocês continuam me ouvindo agora, né? Eu estou descobrindo que mau contato aqui em algumas portas USB nesse computador faz com que o meu OBS entre em parafuso. O OBS é o programa que eu uso para fazer o streaming. Ele está dizendo aqui que ainda está instável, mas eu estou assumindo que vocês estão conseguindo me ver bem e me ouvir bem, correto? Tá tudo certo? Dê um retorno aqui para mim, por favor. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui para não entrar em pânico. Beleza, então tá bom. Umas semanas de aula presencial eu já esqueço. Ficará disponível para ser assistida posteriormente, vou precisar o médico daqui a pouco. Eu vou postar o vídeo lá no YouTube, né? Eu só, assim, recomendo para que a maioria das pessoas que possa, na verdade a maioria não, né? Que todas as pessoas que possam ficar, fiquem para poder interagir. O objetivo é tirar dúvida. Mas se tem alguma impossibilidade, ok, certo? Dá para assistir depois, beleza? Bom, gente, então vamos direto ao ponto. Agora que tá estabilizando aqui. Então eu pedi para vocês fazerem ou tentarem fazer a lista de exercícios, né? Como é que foi essa aventura do lado de vocês, né? E outra coisa, lembrando, vocês podem conversar comigo pelo Discord, certo? A única regra, só para relembrar, faz tempo que a gente realmente não tem uma aula síncrona, manda uma mensagem para mim diretamente pelo Discord dizendo, olha professor, eu quero participar por voz. E aí informa o teu nome e a tua matrícula só para eu saber que você é você. E aí eu te libero, né? Libero o teu acesso para poder transmitir a voz pelo Discord no canal de voz que eu estou conectado nesse momento. Lá no servidor do Discord vocês vão ver onde eu estou conectado, ok? Beleza. E aí, lista de exercícios é essa aqui, certo? Então, foi essa lista que eu passei para vocês, não é isso? Aí tem um monte de instruções aqui que eu assumi que vocês leram. E aqui tem os 5 exercícios que eu pedi para vocês, pelo menos, fazerem uma tentativa. Como é que tá isso aí do lado de vocês, hein? Me contem, por favor. Vocês tentaram? Vocês não tentaram? Assim, tentou e deu certo? Tentou e não deu certo? E se não deu certo, o que exatamente não deu certo? Só para a gente direcionar o que a gente vai conversar aqui, né? Senão vai ser mais uma aula puramente
exibição de conteúdo que pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. E o projeto está vindo aí. O projeto está muito, muito perto, certo? Então, estou vendo que rolou não tentativas, tem gente dizendo sofrível, não consegui tentar fazer essa semana. Tá, então eu já vou passar um puxão de orelha para vocês aqui, tá, gente? Eu devo passar para vocês o projeto segunda-feira, tá? A primeira aula da próxima semana. Eu vou concluir o assunto de assembly, eu espero conseguir fazer isso em mais uma aula, mas de uma forma ou de outra, certamente eu vou avançar o assunto o suficiente para poder passar a especificação do projeto. Quando eu passar a especificação do projeto, por hora, o projeto vai ser... Eu realmente estou pensando em fazer ele individual, certo? Eu vou confirmar isso com vocês na próxima semana, mas por hora a ideia é que o projeto realmente seja individual. E aí eu vou passar o projeto, a especificação e dar para vocês 2 semanas para vocês fazerem o projeto. Então, esse é um prazo bem rígido, tá? Claro que eu vou pensar em um projeto que dê para ser feito de forma confortável em 1 semana, certo? Mas não em 1 semana não, desculpa, em 2 semanas. Mas não vai dar tempo de você pegar a especificação do projeto sem saber absolutamente nada de assembly, para você aprender tudo que você ignorou em várias semanas, ou não pôde praticar em várias semanas, e aí deixar tudo para fazer nos 15 dias do prazo que vocês vão ter, certo? Então, assim, eu vou reforçar a extrema necessidade de vocês praticarem isso que a gente está estudando, para identificar os problemas que vocês vão encontrar, as dificuldades que vocês vão encontrar, o mais rápido possível para não fazer isso no momento do prazo. Eu vou dizer também o que é que acontece em muitos semestres, tá? Anteriores a vocês. É bem comum as pessoas percebendo tarde demais que não vai dar tempo de fazer o projeto e não entregando o projeto. E recebendo 0 nessa nota e praticamente garantindo, né, um ingresso para a prova final. Então, vamos evitar fazer isso, tá? E aí eu estou realmente batendo para que vocês botem a mão na massa. Só olhar eu fazer não resolve, certo? Então vamos lá, vamos fazer o que dá para fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos dar uma olhada na especificação do primeiro exercício. Eu vou fazer pelo menos os 3 primeiros, tá? E aí vocês vão vendo aí se vai aparecendo dúvida, vão perguntando, a gente vai tirando as dúvidas. E aí vamos ver se faz sentido, né, eu avançar o 4 e o 5 ou não. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos pegar o primeiro aqui. Escreva um programa que calcule a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. O resultado deverá ser armazenado no registrador EAX e também deverá ser exibido na tela, né? Então a gente está fazendo aquele sistema de a entrada de dados vai ser através de inicialização de variáveis e a saída vai ser através de um único printf que a gente vai fazer aparecer lá, né, para poder mostrar na tela o resultado e a gente confirmar que o resultado realmente está certo. Só um segundinho, por favor. Pronto. MASM está aqui. Eu vou resolver esse primeiro no MASM, tá? E aí eu vou alternar, e essa é uma vantagem da gente fazer essa aula via streaming, eu consegui muito facilmente alternar entre Windows, Linux, versão 32 bits, versão 64 bits, né? No laboratório eu talvez não tivesse tanta facilidade. Eu não sei, por exemplo, se nas máquinas Windows do laboratório tem uma máquina virtual instalada para poder ficar chaveando entre Windows e Linux facilmente, né? Então, vamos lá. Então, a gente só recapitulando algumas coisas que eu já tinha comentado com vocês. Façam os programas de forma extremamente incremental. Isso aí é muito importante para que vocês não escrevam uma grande quantidade de código não testado,
e depois vocês não saibam onde está um problema, caso apareça um problema, certo? A outra coisa, né, que aí eu vou reforçar mais agora, se você está em dúvida sobre para onde você vai, é o seguinte, escreve o esqueleto do programa, aquele programa que não faz nada, que eu já mostrei para vocês em sala de aula, eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Depois pensa como é que tu resolveria esse problema em uma linguagem de alto nível, se isso te ajudar a pensar, né? Eu sei que muitas pessoas ainda têm dificuldade. Opa, meu áudio ainda está aparecendo. Nossa, tá. Tem sons aparecendo aqui. Esse computador tá malucaço hoje. Tem muita gente que ainda tem dificuldade de pensar naturalmente em resolver o problema utilizando instruções de baixo nível. Nesse caso, minha recomendação é escreva um código em alto nível, depois vá traduzindo as instruções do alto nível para instruções de baixo nível, uma a uma. E aí depois você, em princípio, vai ter um código funcionando em baixo nível. Talvez não seja o código mais otimizado do mundo, talvez tenha oportunidades de você reorganizar o código para que ele fique mais enxuto, para que a execução fique mais rápida, mas essa é uma forma de lidar com uma possível dificuldade de pensar já usando as instruções no baixo nível, certo? Mas vamos por partes. A gente tem que fazer com que o nosso programa calcule a soma, o somatório, né, de 1 a 100. Então, o que é que eu preciso fazer? Tá? Seguindo a minha recomendação, vamos escrever o esqueleto, né, do programa que não faz nada. Então, a gente tem que colocar 686 para dizer para o MASM que a gente quer o conjunto de instruções mais moderno, né, considerando as evoluções aí dos processadores da Intel, e a gente quer que o nosso programa ele execute no modo protegido. Eu tenho que informar que o modelo de memória que eu vou usar é flat, né, e também eu vou usar a convenção padrão para passagem de parâmetros. Eu preciso informar uma coisa chamada option, né, uma pseudo-instrução assembly aqui do MASM, onde eu digo que case map é none, ou seja, eu não quero que seja feita a equivalência entre maiúsculas e minúsculas, mas sim que o meu código tenha distinção entre maiúsculas e minúsculas na hora que ele for montado. Daí a gente vai incluir bibliotecas, né? Aí assim, a biblioteca mais básica do Windows que a gente precisa incluir para que a gente consiga pelo menos fazer um programa que tenha somente uma função, que é sair dele mesmo, encerrar a execução dele, é a biblioteca kernel 32. Tá? Então, para isso eu vou fazer include, né, barra máximo 32, barra include, barra kernel32.inc, porque tipicamente, né, para as bibliotecas, né, para as funções que eu de fato vou invocar no meu código, eu preciso incluir o arquivo de cabeçalho, né, que é o ponto include, e eu vou precisar também incluir o arquivo da biblioteca propriamente dito. Eu estou olhando aqui para o lado para manter o olho no chat, caso você digite alguma coisa, porque na minha frente agora só está a tela do MASM, tá? Include lib, MASM 32, lib, kernel 32.lib. Tá? Então, isso aqui é o mais básico que eu posso ter de biblioteca. Aí, eu tenho que ter pelo menos a seção de código, para eu ter instruções. Na seção de código, eu preciso ter ao menos a label start, que indica, né, para o montador, o sistema operacional, onde começa a execução do nosso programa. Então, vai ser na instrução que está sob essa label start. E eu vou precisar também de um indicativo no final do meu código, né, que é o end start, para informar que eu parei o meu bloco de código aqui, pelo menos no máximo. Tá? E a instrução para a gente simplesmente sair do programa vai ser invoke exit process, passando como parâmetro 0. Tá? Que aí é a forma simplificada do MASM 32 de passar parâmetros. Aí eu vou apertar aqui no botão de salvar
vai aparecer uma janela para mim aqui que não vai aparecer para vocês, porque eu não consigo compartilhar as subjanelas do MASP, certo? A menos que eu compartilhe a tela toda, mas a minha tela toda tem um monte de janela aberta, tá uma bagunça grande. Então, mas isso eu mostrei para vocês nas aulas presenciais, né? Eu vou simplesmente salvar esse meu arquivo dando nome, né? Eu vou colocar aqui exerc1.asm, né? Aí eu vou ter o cuidado de... Tem um cortador de grama ligado em algum canto, caso vocês estejam ouvindo isso. Eu vou ter que ter o cuidado de dar o nome que não tem acento, né? De preferência não tem espaço e que sempre tenha a extensão .asm de assembly, certo? Depois que eu fiz isso, aí na minha janela tem um menu chamado Project, que vocês também não estão vendo, tá? E aí eu vou tem uma opção lá chamada Console Build All, tá? Que é a opção de construir tudo, de montar o programa para console, né? Considerando que a gente vai usar o terminal de caracteres para ver a saída de dados, por exemplo. Então eu vou escolher essa opção, aí o programa vai me confirmar aqui que ele montou sem problemas, certo? De novo, é uma tela que vocês não estão vendo, mas essa próxima tela aqui... só um segundinho, deixa eu preparar ela. Aí eu vou compartilhar ela especificamente, que é a tela que vocês têm que ver. Que é quando eu clico aqui nesse ícone, olha onde está o cursor do meu mouse, que é o ícone de um terminal de fundo preto, tá? É quando vocês podem abrir uma janela, né, do prompt de comando do Windows para poder ver executar o programa, né, e ver a saída dele. Daí, vamos lá, prompt do Windows. Aí vocês vão ver essa tela aqui. Tamanho da fonte, tá dando para ver boa para vocês aí? Tá o mesmo tamanho do código, eu acho, do assembly, né? Aí eu tô assumindo que vocês estão conseguindo enxergar isso aí de boas. Tá tranquilo para vocês ou eu preciso aumentar essa fonte? Tá de boas? Pronto. Beleza. Então, aqui eu disse para vocês, né, só confirmando, eu posso no Windows, né, digitar o comando dir, e aí eu vou ver a lista de arquivos que foi produzido, né, confirmando que realmente o programa foi montado de forma correta. E uma vez que eu faça isso, aí eu posso simplesmente digitar exerc1, né, exercício 1 ou exerc1.exe, para ver que o programa está fazendo exatamente aquilo que eu preciso que ele faça, que é nada, certo? Beleza. Aí, vamos voltar agora para o desenvolvimento do nosso programa. Está aqui o nosso código. Como é que vocês fariam isso numa linguagem como C? Calcular um somatório, tá? Provavelmente vocês iam fazer alguma coisa assim, ó. Vocês iam declarar, eu vou colocar até como comentário em assembly começa com ponto e vírgula, tá certo? Só reforçando isso. Então deixa eu botar uns espaços aqui para ficar mais legível. Vocês fariam algo do tipo int acumulador inicializado, né? Com 0. Aí vocês fariam algo como for int i igual a 0, i menor que 100, pode começar de 1, né? Somar 0 não faz muito sentido. Mais i, e aí para cada iteração do for, vocês fariam alguma coisa do tipo acumulador é igual a acumulador mais i. E aí quando i for 1, eu vou somar 1 com o 0 que tinha no acumulador. Quando ele for 2, eu vou somar 2 com o que está lá no acumulador, que passou a ser 1. Depois, quando chegar em 3, eu vou somar 3 com 3 que estava lá no acumulador, que era a soma de 2 com 1. Aí vai dar 6 e por aí vai. E isso resolve o problema. Depois disso, é literalmente um printf. O valor do somatório é %d barra n, vírgula, fecha aqui, vírgula, acumulador. Pronto. Isso aqui resolve esse problema na linguagem C, certo? Por onde é que eu começo? Bom, vamos começar pelo início. Eu vou precisar ter basicamente duas variáveis nesse programa, tá? Uma para ficar guardando o resultado das somas à medida que elas forem sendo realizadas
e outra variável que vai ser a variável i para poder ir incrementando os números de 1 a 100 que vão precisar ser somados ao meu acumulador. Agora a gente está em assembly e a gente tem acesso direto aos registradores. Então, não necessariamente a questão não pede para que a gente leia esses valores e fique guardando esses valores na memória. Então, eu posso usar registradores para fazer isso e eu vou conseguir fazer com os registradores, em termos de leitura e gravação, é essencialmente o que eu consigo fazer com a memória, sendo que mais rápido. Então, vamos lá. Eu vou começar a colocar o código, vou deixar esse código aqui em C de guia, como comentário, né? Vamos lá, acumulador. Deixa eu escolher um registrador para servir de acumulador. É AX, certo? Que tipicamente é o registrador que é usado para esse tipo de função, né? Guardar resultados temporários de operações aritméticas. Então, eu quero zerar EAX, porque eu preciso zerar aquilo que vai fazer o papel de acumulador para mim. Então, eu posso fazer isso, ó. Mov EAX, 0. Mova 0 para EAX. No mundo do Assembly, tem uma outra forma de eu zerar o conteúdo de um registrador que é amplamente utilizada por consumir menos espaço, né, no código compilado e ser mais rápido de ser implementado, né, que é eu fazer isso aqui, ó, XOR EAX, EAX. Quando eu faço um XOR de EAX com ele mesmo, o resultado necessariamente vai dar 0, tá? Porque todos os bits coincidem e 0 XOR 0 é 0 e 1 XOR 1 é 0 também. Tá? Então, isso aqui é uma forma de eu fazer, né? Aqui eu vou colocar como comentário de novo, EAX igual a 0, é a mesma coisa. Tá certo? Vão me dizendo aí se alguma coisa não foi entendida. Tá? Em seguida, próximo passo, eu preciso inicializar uma variável que vai contar os números de 1 a 100 com 1. Eu vou usar outro registrador SX para isso, certo? Então, vamos inicializar SX com 1. Aí eu não tenho um atalho para inicializar SX com 1, não. Aí realmente tem que ser mova 1, o imediato 1 aqui nesse caso, para o registrador SX. Beleza. Aí agora, basicamente o que eu vou fazer aí eu vou tomar uma liberdade aqui, certo? Que eu sei que na linguagem C, eu tipicamente vou testar se a minha condição para continuar no laço é verdade para poder executar o laço. Aqui eu vou fazer o seguinte, como eu sei que SX começa com 1, que certamente é menor que 100, eu estou controlando esse aspecto do código, então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o conteúdo de SX ao acumulador e eu vou testar a condição e dependendo do resultado da condição, eu vou repetir esse bloco de instruções. Eu preciso lembrar de incrementar i toda vez que eu fizer antes de eu fazer um novo teste, certo? Então eu vou assumir que isso aqui vai executar sem nenhum teste uma primeira vez e depois eu vou ficar incrementando e testando para poder decidir o quanto eu vou repetir, certo? Então vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Somar SX ao acumulador. Eu disse que eu ia fazer isso primeiro. Como é que eu faço isso? Add. Quem é que vai receber o resultado da soma? É o meu acumulador, né? O acumulador vai receber acumulador mais i. Então quem é o meu acumulador aqui? É AX. Com quem eu quero somar é AX? Com SX, que nesse primeiro momento vai ter 1. Beleza. E agora? Bom, agora, tipicamente, após eu executar um laço, né, o corpo do laço, eu vou incrementar o meu i, que aqui para mim é SX. Como é que eu incremento isso? Incremento SX, a instrução inc. Depois disso, eu vou precisar ver se o meu SX, que está fazendo o papel do i, é menor ou igual que 100. Opa, isso aqui está errado, inclusive, viu? Eu preciso que o i vá... O 100 está incluso, tá? Eu preciso que ele vá até 100.
certo? Eu preciso somar 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 até 100. Então, não é para somar até 99, tem que ser i menor ou igual que 100. Beleza. Então, eu preciso comparar se essa x já chegou em 100. Né? Como é que eu faço isso? Existe uma instrução chamada compare, né? CMP, onde eu posso fazer uma comparação entre o valor de um registrador e uma constante. Isso é possível. Então, compare essa x com 100. Quando eu faço essa comparação, aí o resultado da comparação é essa x é menor que 100, menor igual, igual, maior, diferente. E para cada possibilidade dessa, eu vou ter uma instrução de desvio condicional que eu posso usar para levar o programa a executar um trecho de código específico. Bom, qual é a condição que eu estou interessado aqui? Isso eu posso ver do meu código no alto nível aqui. Eu quero que isso continue sendo executado enquanto i, no meu caso SX, seja menor ou igual que 100. Então, qual é a instrução que eu vou utilizar? Bom, aqui eu posso usar JLE, né? Jump if less or equal, ou salte ser menor ou igual, certo? Sendo que isso aqui é mais adequado para quando eu estou usando números com sinais. Números sem sinais, né? E aqui, se eu estiver assumindo, então, que eu só estou trabalhando com números sem sinal, eu não tenho número negativo aqui, então a instrução mais adequada, apesar de que essa funcionaria até nesse caso, mas a mais adequada é JBE, que é Jump if below or equal, certo? Então, a gente já viu que no assembly a gente usa below e above para números sem sinal e less or greater para números com sinal, certo? Então, vamos na versão mais corretinha aqui. Salte para, e eu vou saltar para onde? Eu preciso, pelo menos de acordo com o meu próprio código em alto nível aqui, fazer essa soma de novo, incrementar e de novo, e testar esse negócio de novo. Então, essa coisa começa aqui, ó. Vou botar um espaço, uma linha, começa aqui, ó. Eu quero saltar para fazer essa soma, o incremento e a comparação, tá? Para depois fazer um possível desvio. Então, como é que eu salto para esse ponto aqui? Bom, eu dou um apelido para essa instrução específica, certo? Eu vou chamar isso aqui de, sei lá, corpo do for, 2 pontos. E a instrução que vem abaixo é a instrução que eu irei executar toda vez que no meu código eu fizer referência ao label corpo do for. E aí, e principalmente para o MASM, eu dou essa recomendação, tentem dar nomes que sejam significativos, mas ao mesmo tempo que também sejam únicos. Tentem não dar nomes muito genéricos, como, por exemplo, chamar isso aqui de loop, coisas que existem um potencial, né, de bibliotecas que você está usando, arquivos que você está incluindo aí no teu código, terem usado essa label e aí você causar uma ambiguidade no teu programa por causa disso. Porque o assembly ele não é muito bom em checar, certo? Em algumas situações, se um label foi realmente utilizado ou não. Então ele vai começar a fazer confusão. Certo? Então, tentem ser um pouquinho criativos no nome, não usem nomes muito padrões, mas ao mesmo tempo o nome tem que significar algo para vocês conseguirem entender o que o código de vocês está fazendo e eu conseguir entender o código de vocês quando eu for corrigir o projeto de vocês, certo? Então, eu estou dizendo que corpo for é essa instrução aqui, tá? Então, eu vou dizer aqui que se o resultado da minha comparação tiver dado menor ou igual, eu devo fazer o desvio para corpo for. E aí pronto, eu vou ficar nesse loop, certo? Iterando, até que SX chegue no valor 101. Quando eu incrementar SX chegar em 101, eu fizer a comparação de SX com 100, eu vou ter um resultado que não vai ser menor ou igual. SX aqui passou a ser maior do que 100. Aí, nesse caso, a condição não vai ter sido atendida. E esse desvio para a instrução corpo for não vai acontecer. E aí, qual é a instrução que vai ser executada?
Bom, é a que vier depois. É a que eu colocar aqui. E o que eu preciso fazer depois que eu fizer essas somas todas? Agora é mostrar o resultado na tela. No caso do MASM 32, aí eu pedi para vocês usarem uma macro printf, que vai facilitar, né, o processo de exibir alguma coisa simples aqui na tela, tá certo? Então, vocês podem fazer um printf. Aí, obviamente, isso aqui é uma macro, isso não é uma instrução assembly, isso aqui é somente para facilitar a vida de vocês por enquanto. O valor do somatório é %d barra n, fecha aspas. E onde é que está o valor do meu somatório? Está em EAX, que é o registrador que eu usei como o acumulador. Certo? Se eu não fiz nenhuma bobagem, isso aqui vai funcionar. Certo? Eu não testei aqui nada. Eu estou testando o código todo simplesmente porque o meu código todo, como vocês podem ver, ele é bem pequeno. Tá? Mas vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui. O que eu vou fazer? Eu vou salvar. De novo, eu vou acionar no menu do MASM a opção Project, Console Build All. Aí eu estou vendo que eu sim fiz besteira na linha 21. Foi que eu fiz. Linha 21 é o printf. É óbvio que eu fiz besteira. Né? Eu estou tentando usar uma macro sem ter incluído nenhuma das bibliotecas, ou arquivo de macro, ou arquivo de cabeçalho que eu preciso ter para essa macro funcionar. Tá? Então eu tenho que voltar aqui nos meus includes, certo? Então isso aqui está muito básico, meus includes, né? Eu preciso colocar mais algumas coisas aqui. Eu preciso, incluir a biblioteca MSV-CRT para as funções de entrada e saída com o terminal, na console. Aí eu vou ter o arquivo de cabeçalho e eu tenho que fazer o include lib para poder ter o arquivo com a implementação das funções propriamente dita. Essa função, né, ela vai usar nomes de constantes, a macro certamente vai usar nomes de constantes, que estão definidas no arquivo de cabeçalho. Isso não é uma biblioteca, isso aqui é só um arquivo de cabeçalho, windows.inc, está na pasta include. E a macro printf, ela está, eu vou precisar colocar um include à parte aqui, certo? Eu geralmente coloco abaixo dos include lib para deixar bem claro que agora eu estou incluindo macros, né? Dentro do diretório MASM32 existe um diretório chamado macro e lá existe um arquivo chamado macro.asm que tem a macro printf, certo? Pronto, isso aqui deve ser suficiente para ele reconhecer o meu printf. Aí de novo, Project, Console Build All. Ele continua reclamando, dizendo que ele não consegue acessar o arquivo macro.asm. Obviamente eu errei aqui o nome. Olha o perigo. É macros, no plural. Vamos ver se é isso. Se não for isso, eu vou lá eu simplesmente vou no navegador de arquivos e vejo lá qual é o nome do diretório e qual é o nome do arquivo. Mas eu acho que é macros. Pronto. Macros, agora ele está mostrando aqui para mim que funcionou. Aí, eu tinha mostrado para vocês o conteúdo do diretório antes, né? Se eu der um dir aqui, opa, vocês não estão vendo isso, peraí, deixa eu trocar a tela. Pronto, isso aqui é o conteúdo que vocês estavam vendo antes, né? Os tamanhos dos arquivos aqui, quando o meu programa não fazia nada. A partir do momento que eu coloco as alterações, né, para o programa funcionar, aí vocês observam que o tamanho dos arquivos naturalmente aumentou, tá? Mas eles foram gerados. Eu estou vendo aqui que não está aparecendo esses erros para a gente, professor. É porque, da forma como eu compartilhei a janela do MASM, eu não estou conseguindo compartilhar as subjanelas do MASM. Eu só consigo compartilhar a janela principal. Aí os erros realmente eu sei que não estão aparecendo, eu tenho que contar os erros para vocês, né? Mas pelo menos agora na hora de testar eu consigo compartilhar especificamente a janela do prompt de comando do Windows. Tá? Isso aqui é uma limitação da interação entre o MASM e o OBS que eu não consegui resolver sem
sem compartilhar a tela toda, que é algo que eu estou evitando fazer para correr da poluição visual aí do lado de vocês, tá? Bom, agora vamos ver se esse troço está funcionando, né? Eu passei pela primeira parte, que é montar o programa, né? Exerc1, o valor do somatório é 50/50, que realmente é o somatório de uma série, né? Então, isso aqui está correto. Executou. Facinho, facinho. Tá? Vou voltar aqui para o código. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Enquanto eu bebo água. Eu estou vendo que o atraso aumentou, né? Eu falo as coisas aqui no mundo real e eu estou observando aqui pelo meu retorno que vocês estão demorando um tempo para ver e ouvir o que eu estou falando, né? Aí toda vez que eu fazer uma pergunta eu tenho que lembrar que o atraso está alto e eu tenho que dar um tempo para vocês responderem. Mas eu acho que já deu tempo e pelo jeito não tem dúvidas, tá? Vocês estão entendendo isso. Se eu pedir para vocês fazerem um programa parecido com isso, eu estou assumindo que vocês sabem o que fazer. Beleza. Tá bom. Então vamos lá, vamos para o próximo exercício. Vou voltar aqui para a janela da lista de exercícios. Aí aqui a lista de exercícios diz o seguinte agora. Escreva um programa que implemente a seguinte sentença da linguagem Java. E ele mostrou com uma sentença que, na verdade, pode ser de Java, C, é basicamente a mesma coisa para praticamente qualquer linguagem de programação. Tá? A é igual a B mais C mais C, mais 100. As variáveis A, B e C são valores inteiros armazenados na memória. Aí isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Esse negócio armazenado na memória. Agora a questão pediu para esse troço estar na memória, eu não posso simplesmente usar registradores aqui, porque eu vou estar fugindo do que a questão está pedindo, né? O cálculo das variáveis B e C deverá, no singular, tem um erro de concordância aí, ser inicializado com valores definidos por você, o conteúdo das variáveis B e C. Né? Os conteúdos das variáveis deverão ser inicializados com valores definidos por você, certo? Então, tu vai ter três variáveis que a variável A vai receber o resultado da soma de duas variáveis na memória, mais uma constante. E aí, para tu ver se esse programa está funcionando ou não, a forma que você tem com aquilo que eu passei para vocês vai ser imprimir o valor de A na tela e ver se ele está correto. Tá? Tô vendo que alguém vai precisar sair, não tem problema. Tô vendo aqui também, pode repetir sobre o shor no EAX? Posso. Deixa eu voltar lá. Cadê a janela do Márcio? Está aqui. O que eu estou querendo fazer com essa instrução aqui? Eu quero simplesmente atribuir 0 para o valor de AX. É só isso que eu quero, certo? Eu estou querendo implementar isso aqui. Ó. Eu estou dizendo para vocês que não vai estar errado vocês fazerem simplesmente isso. Isso aqui está correto. Mova 0 para AX. Está correto, funciona. Nada no programa vai quebrar por causa disso. Eu só estou dizendo que no mundo da programação em baixo nível, comumente a gente inicializa registradores com 0, que é fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, usando a instrução shor EAX, Porque como é que isso vai funcionar? Shor pode ter qualquer coisa. Vamos supor, tá? Eu vou colocar um negócio maluco aqui. Que shor, no momento que eu usei essa instrução, tem um lixo lá, e eu vou assumir que EAX é um registrador de 8 bits, a gente sabe que isso está errado, EAX é um registrador de 32 bits, mas vamos assumir, vamos fazer de conta que é 8 bits por simplicidade, e lá tinha 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, certo? Isso aqui é o valor de EAX. Quando eu peço para que seja feito um shor de EAX com EAX,
eu vou pegar esse conteúdo e fazer a operação XOR, bit a bit, com ele mesmo. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. E a situação que eu vou ter quando eu estiver fazendo essa operação aqui, bit a bit, é, né, quando eu estou fazendo um XOR aqui, a tabela verdade do XOR só me produz 1 como resultado se um operando for 0 e o outro operando for 1. Ou se o primeiro operando for 1 e o segundo operando for 0. Se o primeiro operando for 0 e o segundo operando for 0, o resultado do XOR é 0. Se o primeiro operando for 1 e o segundo operando for 1, o resultado do XOR é 0. Olha o que a gente tem aqui. 1 e 1, 0. 0 e 0, 0. 1 e 1, 0. 1 e 1, 0. 0 e 0, 0, 0, 0 e 0. Fatalmente o XOR de um número com ele mesmo produz um 0. Com a vantagem de que essa instrução, XOR EAX, ocupa um pouco de menos espaço na memória, quando ela é transformada para zeros e uns, e ela executa um pouquinho mais rápido, né, do que eu mover o imediato 0 da minha instrução para dentro do registrador EAX. Beleza? Pronto. Esses aqui são os detalhes do porquê que eu fiz isso. Eu vou fazer mais vezes, tá? Toda vez que eu quiser botar 0 em um registrador, agora eu vou fazer XOR, papapá, e vocês vão saber, eu espero, por que eu estou fazendo isso. Beleza. Então, recapitulando, né? Qual é a minha próxima missão? Minha próxima missão é pegar e traduzir isso aqui para um equivalente em assembly da expressão A igual a B mais C mais 100. Eu vou fazer isso agora no NASM, lá do Linux, da versão 32 bits, só para a gente ter diversidade, tá certo? Então, vou chegar aqui na minha máquina virtual, já está ligado aqui. Aí eu tenho um editor de texto aqui e eu vou começar a fazer o meu programa. E eu vou fazer o mesmo ritual que eu fiz, tá? Aí que eu estou recomendando para vocês fazerem nesse momento de aprendizagem, que é, começa pelo esqueleto do programa, que é um programa que não faz nada, sai colocando pouquinha coisa de código, testa sempre que possível, não deixa juntar muito código antes de você fazer um teste, botar um printf que seja para ver se algum resultado que você produziu ali no meio do caminho está certo, antes de continuar escrevendo um monte de código. E se você tem dificuldade de pensar naturalmente, né, quais instruções em baixo nível você deve utilizar para resolver o seu problema, então você deve escrever um código em alto nível e depois sair traduzindo, assumindo que você não tem problemas em escrever o código de alto nível. Porque se você tiver, aí eu já vou dizer que você está em maus lençóis. E aí você precisa revisar a parte de preocupação, que é absolutamente crítica para o curso de vocês, para poder entender com menos dificuldade o que a gente está conversando aqui na programação assembly, tá? Esse tamanho de fonte aqui provavelmente está um pouco pequeno. Deixa eu já mexer aqui nas preferências, botar uma fonte aqui um pouco maior. Pronto. Isso aqui deve estar ok. Então, qual é o programa mínimo que eu vou ter aqui no meu NASM? Agora eu já vou assumir que eu vou linkar ele usando o GCC, certo? Para poder usar mais facilmente um printf, né? Para eu conseguir imprimir coisas na tela de forma mais simples. Então, o mínimo que eu preciso fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou precisar ter um label chamado main, que o GCC vai procurar isso para saber onde começa a execução do meu programa, tá? E eu já preciso declarar que esse main é algo que tem visibilidade global no meu código para que eu possa meu código possa ser entendido corretamente, tá? Então isso aí é uma necessidade pelo NASM. E aí eu vou fazer uma seção de código, section.text, no caso do NASM. E aqui eu não preciso incluir nenhuma biblioteca, nada, né? Nesse primeiro momento eu só quero forçar o programa a encerrar sua execução. E aqui no NASM 32 bits eu faço isso com uma interrupção, que é a interrupção
80H em hexadecimal, né? Sendo que, claro, isso dentro do label main, então a primeira instrução que for executar tem que estar nesse label main, certo? Sendo que essa interrupção ela está esperando alguns parâmetros. O tipo da interrupção da chamada de sistema, porque 80H é uma interrupção que vai gerar uma chamada de sistema. É uma forma indireta de eu forçar o Linux a executar uma função que é do Linux. É uma função do sistema operacional, certo? Então, para isso eu sempre uso essa interrupção 80 em hexadecimal, né? O HI é para dizer que isso é o número em hexadecimal. E eu vou precisar passar alguns parâmetros para dizer, por exemplo, que tipo de chamada de sistemas eu quero fazer. Se a minha chamada de sistemas é sair do programa, é fazer um exit, então eu vou descobrir, tá? E aí, deixa eu até fazer uma coisa aqui, mostrar como é que eu descubro essas coisas. Eu já mostrei para vocês, eu acho que na sala de aula, mas deixa eu pegar a janela aqui de um navegador. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Linux int 80h 32 bits EAX. Eu estou fazendo isso porque eu não sei exatamente pelo que pesquisar não, certo? Tabela, table, inglês. Pronto. Aí eu cheguei nesse negócio aqui, tabela da chamada sistema do Linux. Pronto. Aí olha isso, ó. Na versão, né, isso aqui é a versão 32 bits, a versão 64 bits é diferente, tá? Eu vou explicar para vocês, isso é uma coisa que inclusive eu vinha omitindo em semestres passados, mas agora que eu percebi o erro, eu vou corrigir esse erro nessa aula quando eu estiver falando de 64 bits. Mas tá aqui, ó. EAX, tá aqui, eu espero que vocês estejam vendo. Se ele receber o valor 1, isso aqui vai equivaler à chamada de sistemas exit. Não é um fork, não é um read, não é um write, não é um open, não é um close. É exit, que é para encerrar a execução do meu programa. E aqui ele está esperando um parâmetro no registrador EBX, que é um número inteiro, que é o código que eu quero retornar para o sistema operacional ao sair do meu programa. Certo? Vou até aumentar aqui um pouquinho, caso alguém esteja com dificuldade de ver. Né? Dei um zoom, estava bem pequeno, realmente está aqui. Então eu preciso colocar um em EAX e um código de retorno em EBX. Beleza, tranquilo, dá para fazer isso. Não seja por isso, problema nenhum. Eu vou voltar aqui então e eu vou fazer. Coloque no registrador EAX o número 1. E aí eu tenho que colocar um código em EBX, sendo que eu quero retornar 0 para o sistema operacional. Porque 0 significa que o meu programa executou sem problemas. Aí, esse 0 precisa estar em EBX, e qual é a forma fácil de eu colocar um 0 em um registrador? Shor, EBX, EBX. Pronto, acabou. Isso aqui, teoricamente, se eu não fiz nenhuma bobagem, sempre posso fazer, é um programa mínimo no NASM 32 bits no Linux. Beleza, eu vou salvar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de exerc2-32.sm. Certo? Salvei. Está aqui o meu terminal. Já estou no diretório certo. Certo? Está aqui o arquivo. Aí agora eu vou montar isso. Certo? Aí para isso eu vou usar o NASM. Tá? NASM. Aí eu tenho que especificar o formato do arquivo objeto. Eu comentei sobre isso rapidamente em sala de aula, né, presencial. A gente vai usar um formato chamado ELF32. E aí eu simplesmente vou especificar qual é o arquivo que precisa ser montado, que no caso é esse exerc2-32.sm. Não mostrou nenhum erro. Dou um ls para ver o conteúdo. Está aqui. Né? Eu tenho o arquivo .o gerado. Mas isso ainda não pode ser executado. Eu preciso fazer a ligação desse arquivo com bibliotecas, né, necessárias para que isso finalmente seja uma coisa completamente executável. E aí eu já disse para vocês que para facilitar o uso do printf, quando a gente for usar o printf, a gente vai fazer essa ligação não com o LD, mas com o GCC.
Como eu estou em um sistema operacional de 64 bits e eu quero compilar um código de 32 bits, eu preciso usar a diretiva "-m32", tá? Se eu quiser evitar algumas mensagens de advertência, de warning, eu posso também usar a diretiva "-no-py". Py, se eu não estou enganado, significa Position Independent Executable, que é uma propriedade que o seu código precisa ter quando você está fazendo bibliotecas compartilhadas. Não é o que a gente está querendo fazer aqui, então eu não preciso me preocupar com as convenções que eu preciso seguir para poder fazer com que o meu programa seja Position Independent Executable. E aí eu simplesmente digo, ok, eu vou passar como entrada então para o GCC um arquivo objeto, 2-32.o, e eu quero que ele me gere como saída, "-o", de output, um arquivo chamado exec2-32, que deve ser um executável. E aí, não me mostrou nenhum erro. Vou dar ls, eu estou vendo que tem um exec2-32 executável, tá bem verdinho aqui. Eu vou executar isso, 32, não fez nada. Então, eu tenho o meu esqueleto. Massa, show de bola. Aí agora, de novo, né? O que que eu preciso resolver? Eu preciso resolver isso aqui, ó. A é igual a B mais C mais C. Então, eu vou precisar aqui de 3 variáveis na memória, né? Aí eu vou fazer o seguinte, para deixar assim, eu poderia usar para o A, considerar que o A é uma porção de memória não inicializada. Dá para fazer isso, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer section.bss e eu vou chamar de A uma coisa que é resW, certo? A resW significa que eu estou alocando uma resD, desculpa, uma posição 4 bytes na memória de forma não inicializada, tá? E eu estou chamando isso aqui de A, certo? Deixa eu só ver se eu não estou lembrando isso aqui errado, tá, gente? Aí, seguindo aquela mesma filosofia, deixa eu já jogar isso aqui no NASM para ver se ele vai acusar algum problema. Isso aqui tá errado. Eita, agora eu esqueci. Aqui eu tô me metendo em apuros. Section.bss. Será que é porque eu estou usando um nome muito simples ou estou usando resd de forma incorreta? Ih, gente, eu estou fazendo resd. Aqui eu fui dar uma de besta agora e eu realmente estou esquecido como fazer essa declaração. Isso aqui é resd vará, eu passando vergonha aqui de novo. Se isso aqui não der certo, eu vou colar aqui. Não, tá errado. Deixa eu... Só um segundo, gente. Deixa eu fazer uma cola aqui. Só um segundinho. Vamos colar. NASM BSS. Usando isso aqui. Ai, gente, tá. Eu tô realmente esquecido como fazer isso, viu? Bom, segundo o que eu estou lendo aqui, o formato correto é nome da variável, var A. Eu não vou usar A, B e C, porque aí são nomes muito comuns, né? É bom evitar isso aí. Por exemplo, C provavelmente é uma palavra reservada dentro do GCC, né? Então, vou evitar fazer isso. E eu tenho que dizer que isso aqui é do tipo resd. E aqui eu tenho que colocar que é resd um bloco de 4 bytes e depois eu tenho que colocar a quantidade. Isso eu preciso, acho que provavelmente atualizar nos meus slides, né? Qual é a forma de você declarar isso na BSS. Eu confesso que por prática eu termino usando pouco BSS. É até bom eu incluir isso aqui no exemplo,
né, para até entrar na minha prática também e vocês verem que esse troço funciona. Deixa eu ver. Pronto, isso aqui ele reconhece. Tá? Assim, é só a sintaxe que realmente fugiu completamente da minha cabeça. É o nome da variável, dois pontos, um dos tipos que a gente falou em sala de aula que é reconhecido pelo BSS e a quantidade de elementos, né, desse tipo aqui, que nesse caso são 4 bytes, que você quer. Nesse caso, eu só quero uma variável assim. As outras variáveis são inicializadas. Aí a inicialização aqui vai ser section.data. Aí eu vou ter uma variável chamada varb, que pode ser do tipo dword, né? Deve ser do tipo dword ou dd, né? Estou usando aqui a versão de 32 bits. E eu preciso inicializar isso aqui com alguma coisa. Vou inicializar com 30. E eu vou ter uma variável varc, que também é do tipo dd, e eu vou inicializar ela com outra coisa. Vamos chamar isso aqui de 50, certo? Por desencargo de consciência, que agora eu estou medroso, né? Todo semestre eu tenho que desenferrujar o meu assento. Deixa eu ver se eu estou lembrando certo. Tá, não acusou nenhum erro, então tá certo por enquanto. Beleza. Então aqui eu tenho uma variável não inicializada e duas variáveis inicializadas. Show de bola. Então eu tenho as variáveis. Depois, eu vou precisar fazer essa expressão aqui e em algum momento vai ter um printf, né, onde eu posso colocar alguma coisa tipo o valor de var a, o valor de a, né, seguindo aqui a convenção do meu enunciado, e aí botar 1% de barra n, e aqui eu vou colocar a variável a para que ela tenha o seu valor impresso, né? Então, eu vou usar o printf. Aí, isso já me lembra, para não fazer que nem eu fiz lá no MASB, né? Deixa eu incluir aqui extern printf, para informar o meu código que o meu printf é algo que eu vou usar e que foi declarado, está implementado fora do meu programa, certo? Eu já vou me preparar, eu só preciso mencionar isso desde que eu esteja montando o código da forma como eu acabei de montar aqui, que é usando o GCC. O GCC sabe onde está o printf. Eu só preciso dizer que o printf está em um lugar externo, para o NASM não reclamar disso, tá? Beleza. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Vamos lá. Eu vou usar EAX para ser o registrador que vai guardar o resultado da minha operação de forma temporária. Eu preciso mover alguma coisa para EAX primeiro, né? Porque eu não posso fazer uma coisa do tipo add varb, vírgula, varc. Agora eu estou usando colchetes, porque eu tenho que lembrar porque eu estou no NASM, e no NASM eu faço distinção entre o endereço de uma variável na memória e o conteúdo dessa variável na memória. Mas isso aqui a gente sabe que na arquitetura da Intel isso não é permitido. Tá? Você só pode ter uma referência à memória, né, nas suas instruções. Então, um desses operandos aqui vai precisar ir para um registrador. Então, vamos fazer isso aqui de forma ordeira, né? Eu vou mover para o registrador EAX, sobrescrevendo, seja lá o que tiver nesse registrador, o conteúdo de varb. Aí, a varb eu sei que foi inicializado com 30, ele vai mover 30, né, para meu registrador EAX. EAX tem 4 bytes. A variável do tipo dd, double word, também tem 4 bytes. Isso aqui é perfeitamente possível. Depois eu posso, agora sim, né, varb está em EAX, aí eu posso fazer adicione a EAX, que nesse momento contém varb, o conteúdo da variável varc. Beleza. Depois disso, eu preciso somar a constante 100. Dá para fazer isso também usando a instrução add. Adicione a EAX, o conteúdo, que agora nesse momento tem B mais C, some 100. Aí pronto, EAX nesse ponto, ele contém, né, toda a operação que eu preciso fazer. Depois disso, acabou? Não, porque ele está dizendo que A, B e C estão na memória e quem recebe o resultado é A, que é uma porção na memória, né? Então, nesse caso, eu vou precisar mover esse conteúdo de EAX, que é um registrador, de volta para a memória. Como é que eu posso fazer isso? Bom, mova. Como o conteúdo da variável var a, certo?
o que tiver em AX. E aí var tem 4 bytes reservado para isso. Isso aqui deve funcionar, certo? E depois disso eu preciso imprimir, né? Deixa eu salvar isso aqui, eu vou seguir o mesmo exemplo. Não tem nenhum erro, isso aqui está montando por enquanto. Eu posso até converter isso aqui também, ó. Ele faz a linkagem. Por enquanto aparenta estar tudo ok, certo? Agora eu preciso imprimir isso, né? Fazer esse printf. Como é que eu faço isso? Bom, o printf vai ser desse jeito aqui. Eu estou vendo aqui claramente que o printf tem 2 parâmetros, tá? Uma string e o conteúdo de uma variável da memória. Bom, eu vou precisar passar esses parâmetros na pilha. Um parâmetro eu já tenho a variável a, já está aqui, var a, já contém o valor correto, tudo certo. Agora, eu não tenho essa string ainda, eu preciso declarar essa string. E uma forma de fazer isso é declarar essa string aqui, tá, na seção .data. É um array de bytes inicializado. Então, eu vou chamar isso aqui de texto saída, por exemplo, do tipo db ou byte, é a mesma coisa, certo? Eu vou inicializar isso aqui com o valor de a é %d. O GCC sabe interpretar esse %d, isso faz parte da implementação da função printf. Isso aqui vai ser seguido de 0ah seguido de 0h, que é o caractere 10 em hexadecimal e seguido do caractere 0. 10 em hexadecimal é o /n, né, o nova linha, e 0 em hexadecimal é o terminador de string para garantir que essa string aqui está terminada. Eu poderia ter feito isso aqui assim também, certo? Em decimal, não tem problema nenhum. Mas como em baixo nível a gente costuma trabalhar muito com hexadecimal, aí eu estou sendo um pouco malvado e fazendo questão de colocar isso aqui em hexadecimal para vocês irem se acostumando com essa notação e não se assustarem quando virem uma coisa começando com 0, terminando em H e não sabendo o que é um número, só está na notação hexadecimal. Introdução ao computador, a disciplina lá do professor Raimundo está aí para isso, para vocês não se desesperarem nessa hora, certo? Beleza, agora eu tenho um string, pronto. Então agora eu vou passar parâmetros para o meu printf. Eu preciso passar esses parâmetros na arquitetura 32 bits pela pilha. Aí eu preciso empilhar do último parâmetro para o primeiro parâmetro para que o primeiro parâmetro fique no topo da pilha. Então eu vou fazer primeiro push o último parâmetro, que é o conteúdo da variável a, certo? Agora aqui vai ter uma particularidade, certo? Quando a gente está usando um push e coloca o nome de uma variável, o push ele não tem inteligência suficiente, essa instrução, para saber, a partir desse endereço, quantos bytes eu devo considerar, certo? Então você vai ter que ser um pouco explícito com relação a quantos bytes você está colocando na pilha nesse momento, porque a pilha você pode colocar uma quantidade arbitrária de bytes em um push, tá? Por causa disso, a forma de fazer isso é, fora aqui, antes dos colchetes, você especifica um tipo de dado que equivale à quantidade de bytes que você está querendo colocar na pilha. Var A, ele é do tipo resd. Isso aqui é um double word, tá? Isso aqui é um elemento de 4 bytes. Então, se isso aqui deve ser enxergado como um double word, escreve aqui the word, certo? Porque, vamos lá, isso aqui realmente é uma novidade. Eu não tenho comentado isso aqui com vocês na sala, certo? Se eu tentar montar isso aqui, olha o que acontece. Deixa eu limpar a tela aqui para não ficar muita poluição. NASM. Linha 21. Tamanho da operação não foi especificado. A linha 21 é exatamente esse push aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é especificar o tamanho da operação quando a gente está trabalhando com uma pilha? É colocar aqui antes do conteúdo, né? Porque não é o endereço que eu estou querendo colocar aqui, é o conteúdo. Esse conteúdo deve ser enxergado como algo do tipo de word, que é um número inteiro de 4 bytes. Se eu salvo isso aqui, vou no terminal de novo e tento montar o programa, agora ele não reclama mais, certo? Então, isso aqui foi uma particularidade que realmente não deu tempo. Se alguém tentou fazer isso aqui no máximo em 32, certo?
Aqui era um ponto que eu estava esperando que você tivesse problema, e aí seria justa, porque na loucura lá do tempo, não deu tempo de falar sobre isso. Mas beleza. Passei um parâmetro, tá? Passei o outro parâmetro, que é a string. No caso, quando eu passo strings como parâmetro, eu passo, na verdade, o endereço do primeiro byte. No caso, eu vou informar aqui texto, saída, certo? Aqui sem colchetes, porque eu não estou querendo passar o caractere O maiúsculo, que é o primeiro byte da minha string. Eu quero passar o endereço do primeiro byte. Então, o endereço é o nome aqui sem parênteses. Tá? Depois, eu tenho os dois parâmetros na pilha, na ordem correta. Agora eu posso fazer call printf. E ele vai executar o printf, tal qual está aqui. E depois de eu executar, na arquitetura de 32 bits do NASM, eu tenho que ter a responsabilidade de tirar esses parâmetros da pilha, certo? Nesse caso, eu coloquei 4 bytes aqui do conteúdo desse var A, mais 4 bytes, que é o tamanho do endereço, porque eu estou numa plataforma de 32 bits, que são 4 bytes, todos os endereços de memória têm 4 bytes, então ao todo eu coloquei 8 bytes na pilha. A forma de eu tirar isso da pilha vai ser add ESP, que é o registrador que controla o topo da pilha, 8. Tá? E aí eu vou então garantir que eu somei a ESP com 8, como a pilha cresce para baixo, ao somar a ESP, eu estou movendo a ESP para cima. Nesse caso, eu estou diminuindo o tamanho da pilha em 8 bytes. Na prática, eu estou removendo esses 2 pushes que eu tinha colocado na pilha. Eu acho que eu acabei o meu programa. Deixa eu ver isso aqui. NASM, não quebrei nada. GCC, não quebrei nada. Gerei o arquivo exerc2-32. Ponto barra exerc2-32. O valor de A é 180, que é 30 mais 50 mais 100, que é o que a questão tinha pedido. Então isso aqui funciona, certo? Um grande esquecimento da minha parte que como a BSS funciona, mas funciona, certo? Dúvidas sobre o NASM 32 bits. Lembrando que vocês não precisam se tornar especialistas em todos os assemblies. Vocês precisam aprender a usar um, certo? Sabendo usar um, aí vocês vão conseguir resolver o que a gente precisa para essa disciplina. A única particularidade aqui, tirando nome section.data, section.bss, a ausência de includes aqui, a única particularidade é esse call printf, que tem que ser chamado desse jeito, né? Mas o resto é a mesma coisa. Inclusive no MASM, se eu precisasse colocar o conteúdo dessa variável na pilha, eu precisaria ter feito desse mesmo jeito, certo? E o MASM lá do Windows, ele não reconhece essa seção BSS, então você teria que declarar uma seção data interrogação, e você não usa coisas como resd, resb, resw, você usa os nomes que a gente usa mesmo na seção data, que é dword, sword, keyword, esse tipo de coisa que a gente usou aqui, né? A versão abreviada, db, dd, etc. Tá? E aí, gente? Nenhuma dúvida? Se alguém estiver entrando em pânico, eu sei que isso acontece. Essa é a parte que vocês precisam praticar. Isso provavelmente é extremamente assustador, e eu admito, é assustador até para mim, quando eu tenho que lembrar como se programa em Assembly todo início de semestre. Porque, de novo, é um monte de detalhes que você precisa lembrar, mas uma vez que você já fez isso 1, 2, 3 vezes, os detalhes não te incomodam mais. E aí tu consegue pensar somente na solução do teu problema mesmo, certo? Então tu vai parar de brigar com eu tenho que declarar BSS como section.bss
depois de colocar os parâmetros da pilha em 32 bits, eu tenho que fazer uma adição a ESP para ter... Esse tipo de coisa começa a ficar automático à medida que vocês ganham experiência. Mas essa é uma experiência que você só ganha treinando. Não tem jeito, não tem jeito isso, tá? Então vocês vão ter que quebrar o pânico e tentar fazer uma coisa e quebrar a cara e ver um código que funciona. Eu estou mostrando para vocês aqui. Ver o que vocês fizeram de errado. Se tiver dúvida, me procura. Mas vão escrever programas. Esses programas que eu pedi para vocês fazerem aqui nessa lista de exercícios são programas bem típicos de lista de exercícios de introdução à programação. Tá? Então, se vocês tiverem uma lista de exercícios de introdução à programação que usa números inteiros, tá? Que está utilizando estrutura de decisão, estrutura de repetição, né? If, for, while, chamada de função, desde que as coisas sejam com números inteiros, e você seguindo esse padrão aqui de toda entrada de dados considera que é uma variável que foi inicializada. E a saída de dados é um printf, implemente em C Assembly. Pega a lista de exercícios lá de introdução à programação e implemente em Assembly. Tá? A única restrição maior que vocês vão ter que observar é que eu não estou pedindo para vocês trabalharem com o número de ponto flutuante, porque isso envolve um outro conjunto de instruções de uma parte específica de processadores da Intel, chamada FPU, que é Float Point Unit, ou unidade de ponto flutuante. Tá? Como isso não é um curso de assembly completo, a ideia é dar noções para vocês de assembly, então eu estou ignorando a FPU. Por enquanto, vocês só vão conseguir trabalhar com números inteiros. Mas sendo número inteiro, vocês vão conseguir fazer basicamente qualquer coisa. Certo? Posso passar para o próximo? Vocês estão aí ainda? Estão vivos? Essa é a parte que eu não sinto saudade do ensino remoto. O vazio. Tá, vocês estão vivos aí, tá? Beleza. Deixa eu beber uma água. Certo. Pronto. Então vamos lá. Agora, minha lista de exercícios diz o seguinte. Escreva um programa que leia duas constantes numéricas inteiras e imprima o maior dentre os dois números informados. Se os valores forem iguais, o programa pode imprimir qualquer uma das variáveis. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu vou ter duas constantes numéricas. Vamos supor, a questão não deixou muito explícita isso, mas vamos supor que são variáveis na memória, que eu inicializo. Beleza. A partir daí, eu preciso fazer uma comparação para saber qual delas tem o maior valor. Se elas forem iguais, vão estar resolvido, ambas têm o maior valor. Eu preciso imprimir esse maior valor na tela. Só isso. Vamos fazer isso aqui agora na versão de 64 bits. Que aí eu não expliquei quase nada de 64 bits para vocês. Aí, se alguém quiser programar no NASM em 64 bits, eu preciso explicar algumas coisas, certo? Então, vamos lá. Voltamos aqui para a nossa máquina virtual. Vou começar aqui um novo programa. Vou fechar isso aqui, certo? E aqui, de novo, esqueleto, certo? Esqueleto vai ser global main, isso aqui é igual. Section.text, isso é igual. Eu vou precisar de section não, é section, né? Section.text. Eu bateu até uma curiosidade. No código anterior eu botei section. Por isso quando eu estou confundindo essas palavras. Deve ser a idade. Beleza. E aqui no section.text eu vou colocar a saída do programa. E aí eu vou precisar corrigir uma informação que eu tinha passado em outros semestres, tá? Que era o seguinte. Em outros semestres eu tinha dito, olha, você pode usar a interrupção 80H, igual, né? Claro, tem que ter um label main aqui dentro. E você pode fazer, no caso, usar a versão de 64 bits dos registradores, que é mover para RX1
e zerar o registrador RBX. Tá? Isso aqui até funciona em 64 bits. Até funciona. Mas existe uma preocupação em usar a interrupção 80 em 64 bits, porque a rotina de tratamento de interrupção dessa interrupção, ela considera uma arquitetura de 32 bits. E aí algumas chamadas de sistema não irão funcionar corretamente. Certo? Então, para evitar problemas nesse sentido, tá? Então, principalmente com outras chamadas de sistema, a forma correta da gente fazer chamadas de sistemas em 64 bits é syscall. Isso aqui é uma instrução, tá? dos processadores da Intel, que apareceu na versão 64 bits desses processadores. E aqui, esse syscall, ele vai ser extremamente parecido com a interrupção 80H. Internamente ele vai chamar uma interrupção também, mais específica, né, para 64 bits. Sendo que ele está usando uma outra tabela. Ele não está usando mais aquela tabela de valores que você precisa informar em RAX. Ele está informando uma outra tabela, tá? E aí você vai ter que... cadê aqui minha seleção de telas? Cadê o navegador? Só um segundinho, por favor. Transição. Isso aqui é a tabela da interrupção 80H, certo? Que é a System Call de 32 bits. Se eu for fazer Linux, syscall 64 bits table, aí olha o que acontece. Ó. Tem esse cara aqui que mostrou que, bom, eu ainda preciso informar qual é o tipo da minha chamada de sistema em RAX. Sendo que que era o número que eu estava usando antes, agora é syswrite, que é escrever na tela. Não é mais sair do programa, sabe? Aí tá, antes a chamada de sistemas era sysexit. Vou dar um Ctrl F aqui, sysexit, tá onde? Eita pau, tá aqui, ó. Agora é 60. Para você encerrar o programa, você tem que passar 60 para o registrador RAX e você vai ter que informar o teu código de erro nessa primeira coluna. Deixa eu rolar isso aqui para cima. Essa primeira coluna é o registrador RDI. Não é mais o registrador RBX. Né? O RDI é aquele registrador que a gente usa em conjunto com a RSI para manipulação de strings. Eu apresentei isso dessa forma, né? Mas aqui está sendo usado para passar um parâmetro, né? Qual é o código de retorno. Então, a forma correta, voltando agora aqui para o meu Linux, de eu encerrar o meu programa na versão de 64 bits, eu passando 60 para RAX, e eu devo zerar para inserir 0 o valor de RDI. E aí depois eu chamo syscall. Isso aqui deve encerrar o programa. Então vamos lá. Vou salvar isso aqui. Agora eu vou chamar isso aqui de exerc3-64.sm. Vamos lá. Clear. ls. Agora eu tenho os arquivos do meu programa anterior e o novo aqui, exerc364. NASM, para montar isso. Formato do objeto. Agora não é mais ELF32, agora é ELF64. E aí eu informo o nome do meu código-fonte, exerc3-64.sm. Reclamou nada. Beleza. Vou usar o GCC para montar isso. GCC, eu não preciso mais informar o M32. Agora eu estou montando um código, eu estou linkando um código que é de 64 bits, que é o tamanho da palavra do sistema operacional que eu tenho instalado aqui. Isso aqui é um Linux 64 bits, certo? Então, isso aqui eu não preciso. Agora, o -NoPy, para dizer que eu não estou fazendo uma biblioteca compartilhada, aqui na versão de 64 bits, eu preciso fazer isso, certo? Do contrário, se eu não coloco, e eu simplesmente digo exerc3-64.o -o exerc3-64,
Ah, só porque eu não falei nada. Ah, não, mas é porque o meu código tá muito simples. Então, esse meu código tá tão simples que ele é Position Independent Execute. Aí ele aceitou. Se ele reclamasse, como eu sei que ele vai reclamar em outras situações, você diz No Position Independent Executable e ele vai parar de reclamar. Mas no caso do 64 bits, eu acho que não é simplesmente um warning, é um erro mesmo. Tá? Você quase que é forçado a botar esse NoPy se a minha memória não está me pregando peças, tá? De qualquer forma, ele gerou aqui o executável exec3-64. Eu posso executar isso aqui, tá? E ele não vai fazer nada. E isso está correto, certo? Pronto. Então tá bom. Aí agora o que é que eu preciso fazer mesmo? Eu até já esqueci. Ah, é comparar duas constantes, né, e imprimir na tela o maior valor entre essas duas constantes. Beleza. Então eu vou precisar fazer um programa que vai ser basicamente o seguinte. Vou colocar aqui como comentário. Em C seria if constante 1 for maior do que constante 2, printf %d, o maior valor é %d barra n constante 1, que seria maior nesse caso. Else, printf, o maior valor é 2 pontos %d, que é a mesma string, mas eu vou passar constante 2, porque nesse caso constante 2 ou vai ser maior do que constante 1 ou vai ser igual a constante 1, e de qualquer jeito, imprimir constante 2, o resultado vai estar correto. Pronto, é isso aqui que eu tenho que fazer em alto nível. É um if. Tá? Beleza, então eu vou ter que ter duas constantes inicializadas. Vou botar isso aqui. Section. Ponto data. Vou usar valores de 64 bits. Vai ser um exagero para os números que eu estou usando aqui, mas só para mostrar que eu posso. Certo? Então eu vou ter constante 1 dq, né, que é um quad word, tá? São 8 bytes. E eu vou inicializar essa constante 1 com 50. Constante 2 dq eu vou inicializar com 60. Nesse caso, constante 2 tem o maior valor, né? Então eu vou esperar que na tela seja impresso 60 na saída padrão. Beleza. Aí, vamos começar a programar isso aqui. Como é que eu comparo constante 1 com constante 2, que é a primeira coisa que eu preciso fazer para esse if funcionar? Eu posso fazer compare conteúdo de constante 1 com conteúdo de constante 2? Nope. Duas referências à memória, mesma instrução, tenho que trazer ao menos uma delas para um registrador. Não tem problema não. Mofa! Para. E aí eu vou usar RAX para isso, o conteúdo de constante 1. Ele vai pegar os 50 de constante 1 e trazer para o registrador RAX. Beleza. Aí agora eu posso fazer a comparação entre o que está em RAX e o conteúdo da posição de memória constante 2. Tá? E aí eu vou ter um resultado dessa comparação que vai estar armazenado como flags que foram ajustadas no registrador RFlags, no caso da versão 64 bits, certo? Aí agora eu preciso fazer a primeira condição aqui desse if, constante não é maior do que constante 2, vou fazer o seguinte, ó, jump if greater, certo? Pule-se maior que, nesse caso, aí eu vou dizer que 1 é maior, é o nome do label, certo? Se o resultado dessa comparação der que o primeiro operando, que é constante 1, ele for greater, ou, aí vamos usar a versão sem sinal, above, né? Constante 2, que é o meu segundo operando, então eu devo executar o que tiver dentro do label, que eu chamei aqui de 1 é maior. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse label aqui embaixo. 1 é maior. O que é que eu tenho que fazer quando eu desviar para esse ponto do programa? Eu tenho que dizer printf. Eita, eu tenho que usar um printf. Tá, então, de novo. Extern printf. Beleza.
eu vou ter que botar um string aqui, né? Texto saída, db, a string vai ser o maior valor é, dois pontos, %d, vírgula 0h, vírgula 0h. Tá aqui, mesmo ritual de sempre. E aí eu vou ter que mostrar isso aqui, né? 1 é maior. Aí eu vou ter que passar como parâmetros. Eu vou ter que executar isso aqui. printf, facilitar a minha vida. Vou ter que executar isso aqui. Aí vem a segunda grande observação que eu faço para a versão de 64 bits do NAS, que é a convenção de passagem de parâmetros que mudou. Tá? Antes, como é que funcionava na versão 32 bits? Eu passo os parâmetros pela pilha, chamo a função. Se a função retorna alguma coisa, tipicamente esse retorno vem para o registrador EAX, e eu sou responsável por retirar esses valores da pilha. Agora, em 64 bits, de novo, eu vou voltar ali para o meu navegador. É uma coisa que eu estou mostrando aqui, que isso é uma coisa que vocês conseguem descobrir. Tá? Se vocês vierem aqui, Linux 64 calling convention. Deixa eu ver se tem algum link bacana aqui. Calling convention by GCC. Isso aqui parece legal. Deixa eu ver se ele tem um resumo disso aqui. Não muito. Mas o lance é o seguinte. Tem materiais melhores, tá? Eu vou explicar o que esse cara está tentando dizer de forma extremamente resumida. Minha cachorrinha, só um segundinho. Essas são as aventuras do trabalho em casa. Ela tá ameaçando vomitar. Não, ela não vomitou. Beleza. Voltando. Eu não vou usar a pilha para passar parâmetros, tá? Eu vou usar um conjunto de registradores. Eu vou usar o registrador RDI para passar o primeiro parâmetro, o registrador RSI para passar o segundo parâmetro, RDX para passar o terceiro parâmetro, RCX para passar o quarto parâmetro, tudo isso para passar os parâmetros inteiros, quando são números inteiros, né, que eu preciso passar. E se eu preciso passar de números de ponto flutuante, aí eu passo através dos registradores XMM0, XMM1, que eu não expliquei para vocês ainda, porque, salvo engano, esses registradores são da FPU. Tá? E eu realmente não apresentei eles para vocês. Tá? Tem uma outra coisa que esse post não está mencionando, que é quando você tem uma função cujo número de parâmetros é variável, você precisa especificar em RAX quantos dos registradores XMM0, XMM1 você está utilizando, certo? Se você estiver passando como parâmetro algum número de ponto flutuante, certo? Faltou isso aqui. Mas certamente isso aqui é explicado com muitos detalhes nesse documento que é a ABI, né, que ele está citando, que é esse documento de 128 páginas aqui. Isso aqui é o documento oficial de como um programa deve ser organizado no Linux 64 bits. Tá? E ele vai falar inclusive da parte de passagem de parâmetros, certo? Mas o resumo que a gente tem é esse aqui. Então, como mudou, o que é que a gente precisa prestar atenção, certo? Vamos lá. Eu preciso passar um parâmetro. O primeiro parâmetro é qual? É a string. Para onde eu devo passar esse parâmetro? Para o registrador RDI. Então eu devo fazer mova para RDI. Aí, como isso aqui é uma string, eu devo passar o endereço do primeiro caractere da string. Isso aqui eu simplesmente digo texto saída. Né? Como eu não estou usando em colchetes, eu estou usando o endereço, e texto saída é o endereço do primeiro elemento desse vetor que eu declarei aqui. Então é assim que eu passo
né, uma string como parâmetro. O segundo parâmetro eu passo por onde? Aí, se eu estou lembrado direito do que eu acabei de ver, é no registrador RSI. Então, mova para RSI, certo? O segundo parâmetro, que no caso, eu estou tentando imprimir constante 1, né? O maior valor é constante 1. Aí eu vou colocar aqui conteúdo de constante 1. É uma variável de 8 bytes. O registrador RSI, tem 8 bytes, então tá tudo certo. Passei os parâmetros. Call printf. Pronto. Aí o resto é igual. Certo? Eu não estou mais passando parâmetros pela pilha. Eu estou passando parâmetros em registradores que foram utilizados por convenção na versão de 64 bits. Certo? E aí eu imprimi isso aqui, certo? Então, se for maior, voltando aqui para o meu programa, tá? Então, eu fiz a comparação aqui. Se eu descobrir que a constante 1 é maior, está aqui above, eu vou executar o que está nesse label e depois eu vou prosseguir para encerrar o meu programa. Bom, se isso aqui tiver certo, só para não confundir muito a cabeça de vocês, não vou fazer isso não, vai dar um erro. Deixa eu fazer logo o bicho completo. Eu acho que eu vou confundir mais ainda se eu improvisar aqui. Agora, se eu não fizer esse desvio aqui, significa que ou a constante 2 é maior, ou a constante 2 é igual. De qualquer forma, é seguro eu imprimir o conteúdo da constante 2, porque vai ser que nem um else aqui, né? Eu só imprimi o valor de 2 que está tudo certo. Beleza. Então, o que é que eu posso fazer? Bom, se eu não fiz esse desvio aqui para o label 1 é maior, então eu vou fazer o seguinte. Mova para RDI, texto saída, que é o primeiro parâmetro do novo printf que eu vou ter que dar. Mova para RSI o conteúdo de constante 2, porque agora é esse o valor que eu quero imprimir. Call printf, certo? Aí ele vai imprimir. Sendo que, prestem muita atenção em um detalhe que tem aqui. Se eu fizer essa comparação, descobrir que constante 2 é maior do que RAX. Nesse caso, eu não vou entrar nessa condição, porque essa condição está testando se o primeiro parâmetro é maior que o segundo. Então, eu não vou fazer esse desvio. Aí eu vou executar esse move, eu vou executar esse outro move, eu vou executar esse call, ele vai mostrar as coisas na tela, aí depois disso, o que é que vai acontecer? Eu vou executar a próxima instrução, que é essa instrução aqui, onde eu vou mover um parâmetro para RDI, eu vou mover outro parâmetro para RSI e eu vou chamar outro printf. E ele vai imprimir, o maior valor aí ele imprime constante 2 e depois ele vai imprimir o maior valor constante 1. Eu não quero que isso aconteça. Se eu chegar nesse printf, depois de imprimir, eu quero que ele encerre o programa. Eu não quero que ele passe por aqui, não. Isso aqui eu só quero que ele passe quando o resultado dessa comparação deu RAX realmente é maior do que constante 2. Como é que eu pulo isso aqui? Eu quero pular isso aqui, cara. Depois desse printf, eu quero pular direto para essas instruções aqui do fim. Como é que eu pulo isso? Isso aqui é desvio incondicional. Ou seja, depois desse printf, eu vou dar um jump, JMP, e eu vou dar um label para onde eu quero pular. Se isso aqui é o fim do meu programa, eu vou dar um label aqui chamado fim de programa, 2 pontos, por exemplo. Então, eu faço jump, fim de programa. Deixa eu dar um recuo aqui, só para esses labels ficarem um pouco mais fáceis de serem entendidos, o que é label aqui. Tá? Então, eu tenho um label 1 é maior, que é essa instrução aqui, eu tenho um label fim do programa, que é essa instrução aqui. Se eu imprimir isso aqui, que é imprimir o valor da constante 2, a próxima coisa que eu vou fazer é pular reto para essa instrução aqui, e aí eu vou encerrar o meu programa. Isso está entendido para vocês?
tem muito detalhezinho e eu ainda estou ignorando um outro detalhe. Eu vou deixar isso aqui dar um erro para mostrar para vocês uma coisa que até eu esqueço com alguma frequência, certo? Vamos lá, clear. NASM-F, ELF64, exerc3-64.sm. Instruction expected, na linha 12. Ah, isso aqui é um comentário. Comentário. Certo. Pronto. Malminha. De novo. Beleza. GCC menos NoPy. Não, eu vou ignorar esse NoPy. Ele deve dar um erro agora. GCC exerc3-64.o menos O exerc3-64. Pronto. Aí o bicho dá um erro mesmo. O bicho é zangado. Certo? Diz isso aqui não é position dependent, agora não é warning, eu não vou gerar mais nada. Aí você tem que estar certo. Menos GCC menos NoPy exerc3-64.o menos O exerc3-64. Aí ele deixa. Certo? Então esse NoPy termina sendo obrigatório. Aí eu tenho aqui o arquivo gerado errado o nome, né? Deixa eu move exerc3.64 para exerc3-64. Beleza, aí eu vou executar agora. exerc3-64. Falha de segmentação. Isso é assustador. Eu confesso que eu fiquei maluco quando eu me deparei com isso pela primeira vez, que eu estava relembrando como é que a gente programa em 64 bits, e eu procurei onde é que eu errei. Revisei a passagem de parâmetros, porque a falha de segmentação geralmente acontece quando você está chamando funções, tá? Quando você está chamando uma função e algo aconteceu de errado, né? E aí o que pode acontecer é uma falha de segmentação. Então eu revisei para cima e para baixo esses calls e essas passagens de parâmetros. Aí eu não tirei o parâmetro da pilha, eu não preciso fazer add rsp8 porque eu não estou colocando nada na pilha. Eu não estou fazendo mais push. Eu não tenho que tirar coisas da pilha se eu não coloquei nada na pilha. Agora eu estou usando registradores, então não é isso. Aí depois de muita pesquisa, eu descobri o seguinte. Toda vez que você chamar uma função na versão de 64 bits, o endereço que tiver lá no registrador RSP, que é o registrador que contém o endereço do topo da pilha, ele tem que estar alinhado a uma palavra de 16 bits ou, alinhado a uma palavra de 16 bytes, se eu não estou enganado, certo? Ou seja, eu tenho que ter lá um endereço que é múltiplo de 16 bytes, garantidamente, para eu poder chamar qualquer coisa. Se o endereço do topo da minha pilha não for múltiplo de 16, ele vai dar falha de segmentação. Isso é muito esquisito para mim. Eu imagino que essa decisão foi tomada por questões de performance, porque caso a pilha seja utilizada para passagens de parâmetros, e quando você esgota, tem tanto parâmetro na tua função que tu esgotou todos os registradores da convenção de 64 bits lá, e tu precisa passar mais parâmetros. Aí a convenção diz, nesse caso, use a pilha para passar o resto. Mas ele tem essa restrição de que a pilha sempre tem que estar como múltiplo de 16 bytes. E se você não garantir isso, ele vai dar falha de segmentação. E quando você inicializa a execução do teu programa, tipicamente o teu programa ele vai ter 8 bytes na pilha no primeiro momento, certo? Então, para que você tenha uma posição da pilha que seja múltiplo de 16 bytes, você teria que colocar mais 8 bytes na pilha, só para fechar um múltiplo de 16. E uma forma que comumente as pessoas fazem para garantir isso é, no início do programa, eu faço
push RBP. Ou seja, pega o conteúdo de qualquer registrador, na verdade. Aqui eu estou usando o conteúdo do registrador da base da pilha e coloque isso no topo da pilha. Aí eu estou colocando 8 bytes no topo da pilha, que vão se juntar aos 8 bytes que já estão na pilha por ocasião do início da execução do meu programa, e aí eu vou fechar 16 bytes. E agora a minha pilha vai estar em múltiplo de 16. E aí a coisa vai funcionar. E aí ao final do meu programa, antes de eu encerrar, né, antes do fim do meu programa aqui, quando eu vou chamar, né, fazer chamada de função para sair do meu programa, eu simplesmente faço um pop RBP. Ou seja, pego o que eu coloquei lá desnecessariamente, entre aspas, no topo da pilha, porque aqui está sendo necessário, e devolva para o registrador RBP. Certo? Se eu faço isso e eu não mexo em mais nada no meu programa, eu vou voltar aqui, eu vou montar o meu programa, eu vou linkar o meu programa, eu vou executar o meu programa, e ele vai dar falha de segmentação de novo, porque eu estou ignorando ainda alguma coisa. Tá, não, mas é porque, de novo, olha o que eu fiz aqui, ó. O meu primeiro comando tá criando o arquivo exerc3.64. Cara, eu não quero isso. Eu acabei de chamar o programa anterior, tá? Exerc3.64, eu não quero. Então, na hora de linkar, por favor, não usa ponto não, para não passar vergonha aqui na minha transmissão. É --64. Aí agora eu vou executar o arquivo correto e o negócio vai funcionar. Pronto. Certo? Beleza. Então, vocês estão vendo que eu precisei garantir que, né, eu posso até colocar um comentário aqui, push RBP, né, inserir 8 bytes na pilha para garantir que RSP é múltiplo de 16. Pronto, é por causa disso que eu estou fazendo. E esse pop RBP é desfazer o push RBP realizado no início do programa, certo? Se você precisa de informações para lembrar o que é que você fez aqui. Esse programa funciona, bom, ele imprimiu o maior valor, né, que estava em constante 2. Vamos inverter isso aqui? Agora constante 2 é 50 e constante 1 é 60. O maior valor está em constante 1. Isso aqui funciona? De novo. Monta. Linka. Executa. E aí continua imprimindo, o maior valor é 60. Vou botar isso aqui igual. Todos eles são iguais a 100 agora. Isso aqui ainda está funcionando? Vamos lá. Monta. Linka. Executa. O maior valor é 100. Pronto. Isso aqui ainda está funcionando. E isso aqui é uma versão de 64 bits. Certo? Então, 64 bits realmente tem algumas chatices a mais que a gente tem que prestar atenção. Mas esse é o tipo de coisa que você só sofre uma, duas vezes. Tá? Depois você aprende qual é o formato que você deve usar. E o resto é programação assembly convencional. Certo? Opa, tá travando. Tá, vocês tiveram alguma travada, mas eu não sei se vocês perderam aqui alguma parte da explicação. Mas me digam aí, vão me dizendo. Se vocês querem que eu repita alguma coisa, por favor, me avise. Tá? Deixa eu botar o chat de vocês na minha frente aqui, para não ficar torcendo o pescoço aqui. Pronto. Está entendido? Então a travada não atrapalhou muito. Certo? Deu um bug na parte do código. Mas a voz saiu. Tá. Certo. Ixi, ok. Provavelmente foi a minha conexão. Tá? Tranquilo, gente. Então, como é que a gente resolve as 3 primeiras questões nessa lista? Note, eu fiz de propósito uma implementação no MASM, uma implementação no NASM 64 bits e outra implementação no NASM 64 bits, certo?
Eu vou falar duas coisas sobre as próximas questões que não vai dar tempo de implementar aqui, mas é até bom, vocês precisam ter coisa para implementar por conta própria e tirar dúvida depois comigo, tá? Que provavelmente é o cabo que mais vai estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Dessas 4 e 5, e aí vocês implementam no ambiente de assembly que vocês bem quiserem entender, tá? Tá travando ainda. O bicho não tá acusando aqui pra mim que eu tô perdendo quadros. Eu tô achando que talvez seja a conexão de vocês, tá? Se não tiver travando pra alguém, se manifeste. Tá, ok. Beleza. Então é a internet de vocês. Mas, de novo, qualquer coisa vai estar no YouTube, tá? Pode voltar e lá no YouTube eu espero que não esteja travado. Beleza. Então, aqui na questão 4, o que vai acontecer é que você vai precisar dizer se o número é par ou ímpar, certo? Uma forma de fazer isso, eu já digo que é a forma menos eficiente, mas uma forma de fazer isso, descobrir se o número é par ou ímpar, é dividir por 2. E vocês vão precisar lembrar que o quociente, né, o divisor, o número que vai ser dividido é um número que ocupa 2 registradores. Na arquitetura de 32 bits, ele ocupa EDX, a parte mais significativa desse número, EAX, a parte menos significativa desse número, quando vocês forem fazer qualquer divisão. Se vocês esquecerem disso, vocês provavelmente encontrarão um erro, certo? E aqui no 5, vocês também vão precisar fazer divisão, mas vocês ainda por cima vão precisar utilizar múltiplos printfs, certo? E vocês vão descobrir que o printf é uma função que faz alterações nos valores de alguns registradores. Ela vai alterar os valores dos registradores EAX, RCX e EDX. No caso de 64 bits, ela altera os valores de RAX, RCX e RDX. E se entre um printf ou outro, vocês esquecerem alguma coisa importante nesses registradores, o programa de vocês não vai funcionar. E aí uma forma que vocês têm de preservar os valores desses registradores para que eles sobrevivam após cada chamada da função é temporariamente pega o valor original do registrador, põe na pilha, executa a função que vai bagunçar o valor do teu registrador. Aí depois de executar a função, tu faz pop no teu registrador para tirar o valor que tu colocou provisoriamente no topo da pilha de volta no teu registrador. Aí o teu registrador vai lembrar do que ele tinha antes. Se vocês esquecerem isso, o problema 5 vai dar problema. Tá? Então eu estou sendo extremamente bonzinho e dando alguns alertas de coisas que eu acho que vocês vão errar. Para que vocês não se desesperem, revejam esse vídeo, caso vocês realmente cometam esse erro, e tentem acertar. E se não conseguirem, entre em contato comigo. Beleza, gente? Tranquilo? Já deu 4 horas, certo? Eu vou agora encerrar a aula, até porque vocês devem ter outras coisas para fazer. Tá? Deixa eu botar aqui a musiquinha tradicional do encerramento. Cadê? Gente, eu fechei tudo aqui. Não vou fazer chamada, tá? Eu considero meio inviável fazer chamada aqui nessas transmissões de Twitch. E eu vou disponibilizar o vídeo. Então hoje vocês têm uma colher de chá. E a partir da próxima semana, segunda-feira, a nossa aula volta a ser presencial. Beleza, gente? Então era isso. Valeu. Qualquer coisa me procurem. Bons estudos. Até segunda. Bom fim de semana para vocês. Pratiquem para sobreviver à disciplina. Beleza? Bons estudos, gente. Valeu. Tchau, tchau.